Beleza, agora eu tô. Então, esse aqui, o que que acontece? Eu resolvi e coloquei esse gráficozinho do lado. Eu acho que não foi um dos últimos que eu resolvi, não. Fiquei de resolver esse aqui, que é o próximo. Aí eu fiz ele aqui, ó, com um gráficozinho melhor, tá? Pra ficar mais claro o que que eu tava querendo mostrar aqui. Porque essa questão, ela cai demais. Então, deixa eu dar uma atençãozinha um pouquinho melhor pra ela aqui, tá? Aí eu coloquei o gráfico aqui do lado, que fala de voltagem, de potencial, tá? Vou até colocar aqui, ó, de vermelho. É esse aqui, volts, ó, volts, que é potencial. Esse gráfico cai demais, potencial, tá? E esse aqui de baixo, que é o campo, tá? Essa questão eu tô cansado no bom sentido de ver ela vindo. Aqui, ó, pedindo campo e depois vem a questão praticamente a mesma coisa, pedindo voltagem, né? Então já aproveito já e falo das duas coisas. A voltagem, ela é constante. Opa, deixa eu obedecer a legenda aqui. Ela é constante e diferente de zero. Então vamos colocar aqui um constante, né? Constante, só que diferente de zero, tá? Diferente de zero. E o campo, tudo bem, não deixa de ser constante também. Você pode falar que ele é constante também, né? Vamos falar porque vai que alguém fala, a gente só de pegadinha, ele fala, não, mas o campo é constante. Você fala, não, o Carlos falou que é a voltagem que é constante. Não, o campo também é, só que a diferença é que o campo é zero, né? Que eu até mostrei o que era blindagem. Por isso que eu não tomo choque dentro de uma estrutura metálica, né? Isso aqui seria uma estrutura metálica. Por isso que eu não tomo choque numa estrutura metálica, dentro de uma estrutura metálica. Por isso também que ela é blindada, né? É tudo igual, né? Blindagem, blindagem eletrostática. Está explicado por que, que eu não tomo choque. Opa, eu pensei outra coisa. Eletrostática, tá? Tudo bem que eu estou falando de eletrostática. O que, que é eletrostática? O nome já diz que é alguma coisa estático, parada, tá? Mas eu estou falando de que eu estou protegido dentro dessa estrutura e chamei de blindagem eletrostática. Tá, mas para tomar choque eu tenho que ter uma diferença de energia, né? Para uma partícula sair de um lugar e para o outro, ela tem que ter uma diferença de energia. E o potencial é esse tipo de diferença de energia. Tanto que eu chamo também isso aqui não só de voltagem, né? Tem tanto nome, voltagem, voltagem, tá? Escrevendo direito, né? Voltagem ou tensão, rede de alta tensão. Então tem hora que a gente fala tensão também. Mas a gente também fala de DDP. Pena que a gente não usa DDP mais do que as outras palavras, porque o DDP, diferença de potencial, fala melhor sobre diferença de energia. Por isso que eu tomo choque numa tomada 110. Porque na tomada Cara, 110, oi, qualquer coisa é só falar, só me interromper aí. Numa tomada 110, né, que essa tomadinha agora tá 110, eu tenho um furim que é 0 volts, um que é 110 e um que é zero também, que é a fuga, né? Então tem um pino que é 0 volts, tem outro pino que vou até colocar diferente aqui, que é o 110 ou 220, né, que eu gosto do 220. E tem um que é até verdinho mesmo, por exigência acho que da CEMIG, que é o neutro, que a gente fala neutro. Na verdade, ele também é zero. E eu vou colocar entre aspas. Ele está ali para quê? Ele é caso tivesse é como se fosse uma fuga. É um lugar para fugir o excesso de energia. Vamos pensar assim por enquanto. Então, quando eu falo DDP, o César ia falar assim: a minha tomada tem uma DDP de 110 volts.
Ou minha tomada tem um DDP de 220 volts. Ou seja, tem uma diferença de energia entre 110 menos 0 e 110. Ou se fosse 220, 220 menos 0, 220. Ou seja, tem uma diferença de 220. É porque o outro é zero, né? Então tem mania de falar assim: ah, quanto que é? Ah, 110. Ah, quanto que é? 220. Como se fosse um ponto. Não, é uma variação. Isso aqui. É um potencial de um pino menos, vamos supor que fosse, só para ficar bonitinho aqui, fosse VA e B, né? É um potencial de A menos o potencial de B. Mas é como se o B fosse o zero, né? E o A fosse o 110. Que aí fica 110 volts menos zero, todo mundo fala 110, né? Ou 220, se fosse o caso, né? Para a gente gastar menos, economizar no bolso aí. Ou se fosse 220, a gente tem mania de falar 220, mas é uma diferença de energia de 110 para 220, beleza? Então, o gráfico, o melhor gráfico seria esse aqui, ó, que mostra como que é a diferença de potencial. Então, se fosse para falar de potencial, eu iria dizer que, aí ele pediu, né? O ponto A era o ponto lá dentro, o ponto B é na superfície e o ponto C é algum ponto longe, longe, né? Então ficou letra A para campo, ou seja, o menor deles é o dentro, dentro da região. Depois viria o do ponto C, que é lá é longe, e o maior de todos, que é o campo máximo, é o B, que é o campo máximo, que é o que está na superfície. Por isso, se eu pegar na superfície do carro eletrizado, eu vou tomar choque. Superfície. Se o assunto fosse voltagem, que eu tenho certeza que isso vai voltar como voltagem, como seria? Aí seria voltagem no ponto A, que é o centro, né? É igualzinho do a da superfície, tá? Mas são menores do que lá fora. Lá fora é sempre é, menor, né, que a voltagem no ponto C, né? Porque é longe, né? Aí é inversamente proporcional. Tudo aqui é inversamente proporcional à distância. Força é inversamente proporcional à distância. Só que a distância é o quadrado, tá? Campo é inversamente proporcional à distância. Só que é o Ô, quadrado. Carlos, Oi. eu tava lendo o livro, o que que é linha de força? Isso, eu vou falar. Vou falar sobre linha de força. E potencial é 1 sobre distância. Não é ao quadrado. Né? O único que não é ao quadrado aqui é potencial. Então, a resposta, se fosse voltagem, seria isso aqui, ó, né? No ponto A e no ponto B, que é aqui nessa região, que eu até fiz as linhazinhas descendo aqui, ó, né? Pra você ver que isso aqui compreende a distância, que é o raio, ó, Ô, daqui Carlos, até aqui. Oi. mas na hora, como resolve sem fazer essa parte do gráfico? Porque na hora do Enem não vai dar tempo de fazer Não isso. é, não Então, vai dar como tempo. Isso resolve? aqui, na verdade, é mais, é um recurso a mais que eu tô tentando usar aí para te lembrar que o campo aqui dentro é sempre zero e o potencial não, é sempre diferente, o potencial é sempre diferente de zero, tá? Mais para te ajudar a memorizar isso aí, é diferente de zero, né? Mas ambos são constantes. Tudo é constante dentro da esfera, tá? Só que não tem DDP. DDP dentro da esfera. Se perguntar DDP de maldade, diferença de potencial, é zero também, porque ela é constante. Né? Então, se perguntar de maldade, DDP é zero. Se perguntar voltagem, é constante. E se perguntar campo, é zero. Infelizmente, é mais para te ajudar duplamente. Né? Você vai achar, numa questão do Enem ou não, você vai achar um gráfico desse, tá? E, caso não venha o gráfico, mas fale sobre o assunto, né, para te ajudar a lembrar aí. O campo é sempre zero. Então, mas não preocupa com a seguinte coisa. É estranho falar não preocupa, né? A gente vai falar muito disso aqui ainda, ó. Então, se por enquanto você memorizar que dentro o campo é zero, né? Aí, ó.
que dentro o campo é zero, isso aqui a gente vai falar muito disso aqui ainda. Na verdade, isso aqui é o carro-chefe. Daqui para frente, eu passando por volume 2, 3 e 4, eu vou falar só sobre voltagem, basicamente, tá? Beleza? E outra coisa que eu falei na última aula também foi isso aqui, ó, tá? Essa constantezinha aqui, ó, tá? Que a fórmula de campo, por exemplo, tá? Eu não gosto, mas fazer o que, né? Ele pode vir assim, que é o jeito que eu acho mais interessante, tá? Sei lá, era o jeito mais tradicional, é vir assim. Mas ele pode vir assim também, que é uma questão do Enem e passou a falar dessa constante aqui, ó. Então ele pode vir assim, no lugar desse K, ele põe esse monstro aí, ó. Tá? Ele põe esse, esse um dividido por 4π e essa constante Ezinha aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Aí o resto é igual. É porque aqui ele chamou de Qzinho, né? O resto é o Qzão, igual tem lá mesmo, dividido pela distância ao quadrado. Só que no lugar de K, eles gostam de colocar isso aqui. Tá? No lugar de K, às vezes eles vão e colocam isso aqui, ó. 4π e essa outra constantezinha aqui, ó, que é dielétrica. Beleza? Então era mais para reforçar aí. Eu acho que ficou. É um exercício que fala de muita coisa, parecendo simples, né? Aí o exercício acaba ficando difícil, porque faltou informações aí. Beleza? Então isso aí foi o que eu fiz na última aula. Esse aqui eu não resolvi não, né, gente? Porque eu resolvi um parecido. Aí como tem muito exercício, Resolveu não. tem muito exercício desse estilo aí no livro de vocês, tá? Tem muito exercício. Tem, na verdade, assim, pra você calcular. Isso aqui vai sair um cálculozinho daqui também, né? Mas tem uns que não tem informação nenhuma pra você achar mesmo, pra você calcular mesmo. Aí esse aqui eu achei ele interessante, embora seja da Unimontes. Opa, pode falar isso não, né? Unimontes. O gráfico a seguir representa a maneira como varia a intensidade do campo elétrico que é gerado por uma carga pontual Q. Então, quem gerou esse campo que você está vendo aí foi uma carga Q positiva em função da distância. Beleza. Em função da distância, por isso você está vendo essa curvinha aí. Beleza. Inversamente proporcional, tudo gira em torno disso, né? Vocês viram que tudo gira em torno disso aqui, ó. Mais importante é você saber isso do que a fórmula, né? A intensidade do campo a uma distância de 4 centímetros da carga fonte, que é o Qzão que gerou, é igual a quanto? Aí colocou até a constante, colocou o gráfico, ó, tem uma potência de 10 aqui, ó, Newton por Coulomb. A distância está em centímetro. Nossa, eu vou ter que transformar, cara? Vai. Depende da forma como você resolver. Aí eu vou comparar esse ponto aqui, que é o ponto A, vou chamar de A, tá? E esse outro ponto aqui, que é o que ele está querendo saber, ó, o E1, ó. E1, ele está querendo saber o E1. Quanto que seria? Então, no ponto A, ele me falou que o campo é 3,6 vezes 10. Eu tenho que olhar a potência aqui, né? Vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Isso é uma distância de 2 centímetros. 2 centímetros. Beleza? Aí ele fala que no ponto B, a uma distância que é o dobro, tem um campo que ele não sabe qual que é. Então, tem um campo aqui a uma distância de 4 centímetros. Olha que bacana. Então, o que ele fez, na verdade? Ele dobrou a distância. Como o campo, né? Como o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se ele dobra a distância, automaticamente o campo fica dividido por 4. Então eu pego aquele campo que eu tinha antes, né? O campo que eu tinha antes, 3,6 vezes 10
a quarta Newton por Coulomb e divide isso aqui por 4. E melhora a potência de 10, né? Ô, Então, Carlos, oi, o campo ele é inversamente proporcional ao quê mesmo? ao quadrado da distância. Então, como ele dobrou Ah, a tá. distância, ó, de 2 para 4, ah, mas está em centímetro, ah, mas ele dobrou do mesmo jeito. Então, como ele dobrou, automaticamente volta o contrário ao quadrado ainda para o campo. Então, o 3,6 antes eu dividi por 4, né, que é o quadrado aqui, ficou 0,9 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Evitei fazer um bocado de conta. Aí, 9, só para melhorar, não posso deixar zero aqui, né? 9 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Esse é o campo novo. O novo campo aí, ó. O campo 1. Beleza? Então é isso aí. Dúvidas, galera? Eu tenho, Carlos, eu não entendi o porquê desse 4. De onde que saiu esse carinha aqui? É, Eu comparei esses dois pontos aqui. É lógico que eu tenho que saber a fórmula, né? Isso aqui parece até questão do Enem. Eu tenho que saber a fórmulazinha. A fórmulazinha de campo fala que o campo depende do meio, o que é raro mudar. Depende da carga fonte, que ele chamou até de carga fonte, quesão positivo aqui, ó. Ele chamou de carga fonte. E depende da distância. Mas a única coisa que eu percebi aqui que mudou, na verdade, olhando para o gráfico e pelo texto, né, foi simplesmente a distância, que era 2 antes, quando o campo era, né, quando o campo era 3,6, a distância era 2 centímetros. Aí ele quer saber qual vai ser o novo campo quando você dobrar a distância, quando passar para 4. Então ele passou para 4 centímetros. Então, na verdade, ele dobrou a distância. Como é inversamente proporcional ao quadrado, né? Como é pela fórmula que é inversamente. Isso aqui é uma informação, é lógico que é importante eu memorizar a fórmula que vai mexer. Vira e mexe, de vez em quando alguém vai pedir para me calcular isso aí. Mas, nossa, se eu tivesse que escolher, minha memória aqui só coubesse uma coisa ou outra, eu ia preferir lembrar isso aqui, ó, sempre. Ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Porque se eu dobro a distância, como foi o que ele fez aqui, nem quero saber da unidade, nem é importante, que eu não estou indo jogar na forma para fazer conta. Como ele dobrou a distância, ó, aí você tem que levar tudo ao quadrado. O que ele fez aqui é o quadrado. Ó, né? Então você não pode. Ah, mas por que você colocou 2 aqui? Não, porque não é o 2 centímetros. Não, é porque eu só olhei a proporção. Como ele dobrou a distância e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então automaticamente o meu campo vai ficar menor. Quanto menor? 4 vezes. Né? Esse 2 não saiu do 2 centímetros, saiu do ato que ele fez aqui. Ó. Ele dobrou a distância. Beleza? Deu para melhorar? Melhorou aí um pouquinho a compreensão aí, Vitória? melhorou. Melhorou mesmo? Se eu fosse resolver de outra forma, eu teria que meio que ficar assim, ó. Ah, vou tentar usar isso aqui, ó. O campo, o campo original é o K, constante, né? O Qzão. Se eu fosse transformar isso aqui, pegar o 2, ia ter que ser. Primeiro que eu ia ter que passar isso para metro. Para jogar na forma, eu preciso passar para metro. Aí seria 10 a menos 4. Isso ao quadrado. Essa seria o campo que eu tinha antes, no ponto A. Se eu for comparar ele com o campo B, né, com o campo B, aí seria a mesma constante, a mesma carga, só que aí eu tenho que pegar o 4 centímetros lá do B e elevar ao quadrado. Só que 4 centímetros eu teria que dividir por 100 antes, né, para depois elevar ao quadrado. Aí eu teria que comparar esses dois aqui, ó. Aí eu chego à conclusão que o B, né, que o B ele é o A dividido por 4. Por isso que eu peguei esse valor aqui, ó, e dividi ele por 4, para achar qual era o valor do meu campo. Ó. Sabe o que que eu não entendi? Foi nessa parte em cima da setinha. Por que que você colocou, tipo, 2D ao quadrado igual a, meio que igual Ah, a tá, 4? aqui, né? Isso. Que eu queria evitar fazer essa conta aqui, ó. Como eu percebi que
ele só dobrou a distância, então eu sei que quando dobra a distância, você automaticamente divide o campo por 4. Se você tivesse triplicado a distância, você dividiria o campo por 9. E assim por diante. Por quê? Porque a fórmula me fala que a relação entre campo e distância é inversamente ao quadrado. Então tudo que você faz com a distância tem que voltar para o campo o inverso e ao quadrado ainda. Por isso que quando eu coloquei aqui, eu queria só mostrar aqui. A distância antes a distância era 2. Depois a distância passou para 4. Então, opa, passou para 4. Então o que que ele fez? Só que é centímetros, né? Eu não estava querendo transformar, tentar fazer aquela conta toda ali. Aí é centímetros. Como você dobrou, em vez de colocar um valor, fazer o cálculo, colocar o outro valor e fazer o cálculo, eu falei assim, ó, na verdade a única diferença de um para o outro é o 2 que aumentou aqui, ó. Como a distância é ao quadrado, então eu não posso pegar 2 e tentar dividir o campo por 2. Não, eu tenho que dividir pelo quadrado de 2, né? Porque está dentro do quadrado aqui da fórmula. Ó. Então tudo que acontece com a distância eu tenho que levar ao quadrado para refletir aqui, ó. Por isso, opa, o que é isso? Alguém riscando meu negócio aí. Então, fiz até a setinha para mim aqui. Então, tudo que eu faço com um, eu tenho que fazer com o outro, só que ao quadrado. Tá? Se tem um 2 aqui, eu tenho que dividir pelo quadrado do que eu colocar aqui. Se fosse 3 vezes, seria 3, dividiria por 3 ao quadrado e assim por diante. Beleza? Agora eu entendi, Carlos. É Obrigada. melhor. Beleza. Tem um gráfico até interessante, agora eu não sei se é no livro de vocês, é no livro do segundo ano, que ficou um pouquinho diferente, que ele faz o seguinte. Gente, quem marcou a letra C? Quem que tá fazendo graça aí, né? Na verdade é a B, tá? Aí, o que que eu fiz aqui? O campo é E e aqui é a distância. Então tem uma coisa que até tem um gráfico até interessante, igual eu tô falando, eu não sei se tá no segundo ano ou se tá no primeiro, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui só para esse gráfico merece uma atençãozinha. Quando surge esse tipo de dúvida, merece. Esse gráfico ele é o seguinte, nada a ver uma coisa com a outra. Esse gráfico é o seguinte. Deixa eu sair fora aqui. E esse outro camaradazinho aqui, ele é um gráficozinho de campo, tá? Ele é campo em função da distância. Independente das unidades aqui, tá? Aí ele é interessante que ele faz o seguinte, ó. Ele vai lá e pega, por exemplo, ele considera o campo, por exemplo, ele vai falar, o campo é quando a distância é, por exemplo, D. Ele até deixa assim, ó, nem coloca valores não, quando a distância é D. Aí aqui é o primeiro ponto do gráfico, como se você estivesse construindo o gráfico. Aí fala assim, eu vou dobrar a distância. Aí quando ele dobra a distância, passa para 2D, automaticamente o campo fica 4 vezes menor. Aí ele vem cá para baixo. É até difícil fazer todos os pontos dele. Quando ele triplica, tá aqui, ó, você fez errado, viu? Quando ele triplica, aí automaticamente o campo fica, o campo fica, vou colocar aqui mais para cima, só para o campo fica, o campo dividido por 9. Então ele faz o seguinte, ó, quando o campo é E, a distância é D. Quando eu dobro a distância, o meu campo passa a ser 2D. Beleza? Beleza. Aí, quando eu triplico a distância, o meu campo cai bastante, cai 9 vezes. Então, o meu gráfico fica assim, ó. Por isso que ele é aquela curva tão acentuada lá, ó.
É porque à medida que eu vou aumentando a distância, o campo vai diminuindo demais. Tudo isso por quê? Por causa dessa relação que existe entre campo e distância ao quadrado. Beleza? Então é justamente isso aqui, ó. Graças a essa relação aí. Tem alguém me ajudando aí, né? Então eu fiz questão de mostrar esse gráficozinho aqui, né, que tem no material de vocês aí, que à medida que você vai aumentando a distância, o campo vai caindo. Não vai caindo de qualquer jeito, É, né? eu confundi, foi naquela parte que você falou inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí eu Isso. não tinha entendido, sabe? É que é quando Que é meio confuso. eu isolo só essa relaçãozinha aqui, ó, né? Aí à medida que eu vou dobrando, eu vou dividindo o outro por 4. Tripliquei, divido por 9 e assim por diante. Quadruplicasse, dividiria por 16. Aí eu vou só mexendo aqui, beleza? Aí mostra. E se perguntarem sobre a força, eu vou pensar a mesma coisa, tá? Só que a questão da força, beleza? É distância ao quadrado. É a mesma coisa, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa aí, né, Thiago? Mesma coisa. Agora, se perguntasse sobre voltagem, né, seria K voltagem. Aí não tem o D a distância. Aí o gráfico, se fosse o gráfico, certinho? Se fosse o gráfico, gente, faz então que eu tenho que publicar essa aula no YouTube, tá? É melhor tirar o coraçãozinho, né, o Thiago aí, né? Vamos tirar aí que eu não consigo apagar daqui não, vamos lá? Bem, aí o que que acontece? Se fosse voltagem, tá? Opa. Se fosse voltagem em função da distância, aí você começou com V, né, para uma distância D, beleza. Então tá lá o ponto. Aí você foi lá e dobrou a distância. Beleza, dobrou a distância. Aí o meu V ficaria só pela metade, ó. Ficaria metade certinho aqui, ó. Ah, tripliquei a distância agora. Beleza, o meu V cairia 3, porque na fórmula não tem o quadrado. Então, olha só. O meu gráfico ficaria, né, assim, ó. Então isso ficaria, ó, assim, ó. Por quê? Dobrei, pulei aqui, ó, dobrei, automaticamente caiu pela metade. Tripliquei, caiu um terço, para um terço. Então só muda quando for voltagem. Quando for força e campo, é a mesma coisa. Não esqueça que tem um quadradinho aqui. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Então tá aí, fechou? E esse aqui é uma questãozinha do Enem, antes de eu pular pro 3, pro módulo 3, tá? É uma questãozinha do Enem, que eu fiz questão de colocar aqui, começa a querer falar um pouquinho de carga elétrica, de corrente elétrica, né? Tem uma bateria aqui, vários elétrons passando, já não é um elétron só, dois, são vários, passando num condutor, né? Como se fosse um cano. Então já começou meio que a abrir a nossa mente para essa questão aí, tá certo? Tranquilos? Então vamos lá. Opa, esqueci de colocar no lugar editável. Então tá aí, galera. É, a poluição do ar é um dos mais graves problemas urbanos. Ah, eu adoro Enem, né? Nem precisava falar que era Enem, né? Ela resulta do lançamento na atmosfera de uma enorme quantidade de gases, partículas sólidas ou líquidas que provocam impacto ambiental, além de problemas de saúde, ok? Atualmente, os principais agentes de poluição atmosférica são a industrialização, veículos movidos a combustíveis fósseis, produção de energia, entre outros fatores, né? Tanto que tem um tabuzinho, né, um tabu falando de carro elétrico, mas o carro elétrico em si, ele andando nas rodovias não polui, né? Que ele não é a combustão. Mas o problema do carro elétrico é a
bateria. A bateria você gera várias coisas que são corrosivas, cancerígenas, e você joga no meio ambiente, né? Agora é que eles estão recolhendo as baterias, né? Para utilizar alguma coisa, né? Da bateria ali, né? Alguma coisa para aproveitar. Tem que ver se está aproveitando. Eles estão recolhendo porque é obrigado a recolher. Agora, para onde que está indo isso? Se está indo para o lixão. Ou se eles de fato estão usando a estrutura, né, de bateria para aproveitar, evitar de fazer outra estrutura plástica ali, usando alguma outra coisa ali, tá ok? Hoje não perde muito para o carro a diesel não, tá? Beleza, então vamos lá. É, atualmente os principais agentes aí já falou, né? Os veículos, tá? Um dispositivo capaz de reduzir 99% das emissões de partícula no ar são os filtros eletrostáticos. O esquema a seguir mostra um filtro eletrostático simples, cujo princípio de funcionamento é o seguinte: a bateria eletriza o cilindro, né, e o fio central, que é esse que está passando de preto aqui no meio, né, ambos metálicos com cargas e sinais opostos. Por isso aparece um campo elétrico entre as paredes internas, né, do cilindro e o fio. O resultado é que as partículas de fumaça são atraídas e retidas pelo sistema são retidas pelo sistema da mesma forma como um pente eletrizado atrai pedacinhos de papel. Então, é um jeito de você eliminar as partículas aí da combustão, que você cria um campo elétrico, perdão, entre a estrutura cilíndrica de fora e esse fio que está passando no meio. Então é como se você estivesse meio que colando as partículas nesse cilindro, atraindo as partículas. Vamos supor, se elas são negativas, você cria um cilindro positivo, você vai atrair as partículas para o cilindro negativo, né, para o cilindro aqui, e você vai evitar que jogue isso no meio ambiente. Sobre o campo elétrico no interior desse filtro, né, e sobre o movimento das partículas de fumaça, o que é correto afirmar? Bem, o campo é uniforme e as partículas são atraídas pelo fio central. O campo ser uniforme aqui no meio é complicado porque, né, o que acontece aqui?